Bom, hoje a nossa preleção a gente vai falar sobre a revolta que nos afasta de Deus. E para contextualizar, nós vamos relembrar uma parábola que Jesus contou, que é mais conhecida como a parábola do filho pródigo, mas também poderia ser chamada da parábola dos dois filhos. Essa parábola conta a história de um senhor muito rico, dono de uma propriedade muito bonita e próspera. Esse senhor tinha vários empregados e tratava todos com justiça, com bondade. E esse senhor também tinha 2 filhos que viviam ali com ele. Um dos filhos, o mais moço, desejoso de experienciar antecipadamente a sua herança, pede ao pai que lhe dê a sua parte. E a gente sabe que a herança é dada aos filhos após a morte dos genitores, a morte dos pais. Mas esse filho sai do lugar dele de filho e exige sua parte da herança. Como a dizer, eu já estou pronto para tomar conta da minha vida. Eu já sei o que é melhor para mim, eu não preciso me submeter às suas regras, à sua forma de administrar, de cuidar das coisas. E o pai, então, divide a herança entre os filhos. E o mais moço, juntando tudo que era seu, parte para um país distante. E lá, ele tem uma vida boa, por conta do dinheiro que ele tinha. Ele era muito rico. Ele teve facilidade de fazer as amizades, tinha muitos amigos, e esbanjou sua fortuna com prazeres materiais, nos bares. Mas ele não se preocupou em fazer multiplicar a sua herança. E num certo momento, ele se vê numa situação difícil. Ele vê que dissipou todos os seus bens, não restando nenhum dinheiro para ele. Então ele pede ajuda para aqueles amigos que sempre estavam ali com ele. Mas quando os amigos o veem sem dinheiro, esses amigos se vão, ninguém ajuda ele, né? Então, o filho pródigo, o desperdiçador, né? Pródigo significa desperdiçar, desperdiçador. Então, ele se vê numa situação muito difícil. E ele começa a passar, então, necessidades. Ele já não tinha mais as belas roupas de outrora, tinha dificuldade até mesmo de conseguir comida. Então, numa dessas andanças, faminto que ele estava, ele consegue um emprego para cuidar dos porcos de um agricultor que estava ali naquela cidade. E de tão faminto, ele começou a comer a comida que era dada aos porcos. Então, de repente, ele caiu em si e ele disse: nossa, os operários da casa do meu pai têm o pão na mesa, come com fartura. Meu pai é justo e bom com os operários, e eu estou aqui, morrendo de fome. Então ele pensou: eu vou levantar e vou até meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus diaristas. Então ele decidiu voltar para sua casa, não mais como filho, porque ele sabia que ele tinha errado, ele tinha desperdiçado a sua fortuna. Mas o pai era tão bom que ele pensou que o aceitaria como um de seus empregados. Então, levantando-se, ele foi voltar para a fazenda do seu pai. E chegando próximo à fazenda, estando ainda longe da sede, o seu pai o viu e teve compaixão, e saiu correndo ao encontro desse filho. O abraçou e o beijou. Na mesma hora, o pai pegou, colocou um anel no seu dedo e disse aos empregados para trazerem para ele boas roupas. Pediu também aos seus servos que matassem um novilho cevado, né? E fizessem uma grande festa, porque o seu filho amado voltou para casa. Aquele que estava perdido, ele se encontrou. O filho não voltou morto para casa, ele voltou vivo, e isso alegrou muito aquele senhor. Então todos começaram a se regozijar. Mas o filho mais velho, que estava no campo, quando chegou próximo à sede, ele viu a casa em festa, com música, com dança. E chamando um dos criados, ele perguntou o que seria aquilo, né? E o empregado respondeu: chegou o seu irmão. O seu pai mandou matar um novilho cevado para fazer a festa, por conta da volta dele. E o filho mais velho, então, se indignou, se revoltou contra o pai e não queria entrar. E saindo seu pai, procurava conciliá-lo.
Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou todos os bens com futilidades, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? E replicou o pai, né? O pai replicou e lhe disse: filho, tu sempre esteve comigo. Tu esteve sempre aos meus cuidados. Entretanto, a gente tem que se alegrar porque o seu irmão voltou. O seu irmão estava morto e reviveu, ele estava perdido e se achou. E os dois filhos, a gente percebe nessa parábola, que eles agem em momentos diferentes, se afastando do pai. O filho mais moço, por conta do seu orgulho, exige a herança, se afasta do pai, acha que está preparado para viver a sua vida, né? E o segundo filho, o filho mais velho, que vê o pai tratando bem aquele filho que retornou, ele também age com orgulho. E, num momento, ele se afasta do pai, né? Como a dizer, a criticar a postura do pai, né? O que você está fazendo, né? Por que você está fazendo isso? Ele desperdiçou a herança. Ele não merece isso que você está fazendo com ele. E a gente vê que no Livro dos Espíritos, a pergunta 785, Kardec pergunta aos espíritos qual é o maior obstáculo ao progresso. E a resposta é o orgulho e o egoísmo. Uma resposta bem pequena que nos diz muita coisa. Então, no caso do filho mais moço, que exigiu a herança, que tipo de orgulho agiu nele para ele tomar essa atitude, né, essa postura de exigir aquilo que nem era direito dele ainda, né? Ele achou que ele era melhor do que o pai dele para conduzir a herança. O orgulho de achar que ele poderia fazer melhores escolhas para a sua vida e se deixou levar pelos bens materiais, por uma vida de prazeres e sem nenhum trabalho. E sabemos que ainda somos crianças espirituais nesse planeta. Nós somos uma obra perfeita de Deus que ainda está em formação. E nós precisamos esperar o nosso tempo, nos preparar, absorver os conhecimentos do Pai, os conhecimentos que o Cristo nos trouxe. Nós não estamos ainda preparados para agir na nossa vida sem Deus, para nos afastarmos de Deus. Por isso a importância de rezarmos, de manter um diálogo com o nosso Pai. Toda obra de Deus tem a mesma importância. Não devemos menosprezar ninguém, seja pela condição social, seja pela cor da pele, seja pelo jeito de falar ou pelo seu nível de instrução educacional, né? Nós não somos melhores ou piores que ninguém. Então, me incomoda muito quando eu vejo notícias na TV daquelas pessoas que acreditam na supremacia branca ou casos de racismo. Gente, isso é tudo ilusão. A gente estamos aqui, né, encarnados nessa condição atual, mas numa próxima encarnação nós poderemos vir com outra forma. Nessa encarnação estamos brancos, na outra estaremos negros, numa estaremos pobres, em outra estaremos ricos, numa teremos saúde, em outra necessitaremos de cuidados. E tudo isso são experiências para o nosso próprio crescimento. Toda obra de Deus é importante, né? A gente pode ver a natureza. A natureza é bela por conta da sua diversidade, por conta que não tem só uma cor. Imagina uma floresta só verde. O que deixa a floresta bonita são os animais coloridos, as flores coloridas, né? Então, se nessa encarnação eu estou atravessando a prova da pobreza, o que eu vou tentar fazer? Eu tenho que fazer o melhor que eu puder com aquilo que eu tenho na minha mão. Então, eu não vou ter inveja de quem tem mais do que eu não vou me achar inferior porque eu sou pobre, eu não vou ficar estagnada intelectualmente, eu vou procurar aprender, a estudar, vou procurar um emprego melhor, vou procurar me desenvolver e fazer render aqueles talentos que Deus colocou em minha mão. Mesmo sendo poucos, né, está na nossa obrigação fazer render aqueles talentos que Deus depositou em cada um de nós. Né? Se é isso que eu consigo gerenciar, se são esses poucos talentos, eu tenho que fazer dar conta desses talentos, né? E é isso que eu vou conseguir fazer gerenciar nesse estado evolutivo que eu estou. Da mesma forma, se eu estou atravessando a prova da riqueza, eu não vou humilhar ninguém porque eu tenho dinheiro.
eu não vou me achar melhor do que ninguém, nem pior. Eu vou fazer com que essa riqueza seja bem usada, bem aproveitada, para o bem de todos que estão à minha volta, e tantos quanto eu consiga ajudar. A riqueza não foi colocada na minha mão para usufruto só meu, né? A gente sabe que tem pessoas que conseguem fazer render mais, né? Então, essas pessoas estão numa prova para não se iludirem com os bens materiais. E é uma prova também muito difícil. Então, no caso do filho mais velho, vendo aquele banquete feito para o filho, que gastou toda a herança, ele se revolta, ele se afasta de Deus naquele momento. E quando eu li essa parábola, eu pensei, não, ele está certo, como assim, né? O pai vai tratar ele, ele errou, ele desperdiçou a herança, né? Como que o pai pode colocar um anel no dedo dele e passar uma borracha em tudo, fingir que nada aconteceu? Isso não é justo. Não é justo? Será que não é justo mesmo? A gente pensa assim porque nós também temos o egoísmo e o orgulho dentro de nós. Nós achamos que somos melhores do que aquele outro que errou. E às vezes a gente só não errou por falta de oportunidade, porque ainda não fomos testados nessa prova, né? Então, a gente não pode achar que o outro errou, ele vai ter uma prova eterna. Não é isso que essa parábola nos mostra. A gente mostra que mesmo aquele que errou está perdoado, ele se arrependeu, ele voltou para a casa do Pai, né? Vocês já ouviram um ditado que fala assim, que a gente conhece realmente uma pessoa quando dá poder a ela? E é isso mesmo. Às vezes eu não sou um ladrão, não sou uma pessoa que rouba, porque eu não tive oportunidade de roubar. Porque às vezes R$100 para mim não vai fazer tanta diferença, mas e se fosse 1 milhão? Será que se eu tivesse a oportunidade de roubar 100 milhões, eu não teria me tornado, né, uma pessoa que roubaria? Então, a gente não pode nunca julgar ninguém. A gente acha que não errou, né, que o outro errou, né, que o outro não deveria fazer isso ou fazer aquilo. A gente sempre tem opinião sobre a vida dos outros, mas a gente tem que se preocupar com a nossa vida, com a nossa evolução. Todos nós somos falíveis e por causa de um erro devemos ter a condenação eterna? Claro que não, né? Então, a gente nunca pode se esquecer que todos nós, eu, todos aqueles que estão à minha volta, nós somos obras perfeitas de Deus que ainda estão em construção. Se nós já estivéssemos completos, a gente não erraria mais. E como nós não estamos completos, a falha é normal, é comum no nosso estágio evolutivo. Hoje eu estava vendo no Instagram e eu vi um post que falava assim, ó, falhou, está falhado e não se falha mais nisso. E é realmente isso, né? Se a gente falhou num ponto, a gente vai lembrar daquilo que a gente falhou e não vamos falhar mais naquilo, porque a gente aprendeu a lição, né? Nós vamos lembrar dos nossos erros para não errarmos mais. E a gente vai lembrar também dos nossos erros sem se sentir culpado, sem se sentir inferior, porque nós sabemos que nós somos herdeiros de tudo isso que Deus criou. Então, nós vamos usar os ensinamentos do Cristo para nos melhorarmos, para educarmos nossos sentimentos, para aprendermos a sublimá-los. Os nossos sentimentos, eles são ferramentas usadas para o nosso progresso. Nós não devemos achar que o orgulho e o egoísmo são sentimentos negativos, tudo depende da intenção da pessoa. Então, como a comida, nós temperamos a comida, colocamos um sal, se colocamos com equilíbrio, a comida fica boa, fica gostosa. Mas se a gente exagera na dose do sal, a gente nem consegue comer. Se a gente não coloca tanto sal, fica aquela comida sem graça, sem sabor. É a mesma coisa os nossos sentimentos. O orgulho, quando é iluminado pelo amor, ele se torna admiração. Quando a minha filha tirou uma nota boa na prova, que orgulho dela, né? Isso é um sentimento bom. Orgulho por ela ter estudado, por ela ter se dedicado, por ter tirado uma nota boa. Mas o orgulho adoecido pela falta de amor se torna inveja. Na mesma situação, se a filha da minha vizinha tivesse tirado uma nota melhor do que a minha filha, é porque a prof não explicou direito, a prof tem preferência, a prof persegue minha filha, nunca é mérito daquela pessoa. Então, o orgulho adoecido faz a gente ver as coisas de uma forma diferente. O orgulho iluminado pelo amor é autoestima. Quando ele é adoecido, ele se torna vaidade.
O orgulho iluminado pela autoconfiança, quando ele é iluminado pelo amor, ele é a autoconfiança. Nós temos autoconfiança porque nós temos orgulho por nós mesmos. Mas quando ele é adoecido, ele se torna timidez. Eu não sou capaz, eu não consigo fazer isso, né? Então, tem um texto do filósofo Descartes que ele fala sobre o orgulho. E ele fala que o orgulho é o pai de todos os vícios e de todos os defeitos. Por conta do orgulho, nós temos a impaciência, nós temos a raiva, nós temos o ciúme, a inveja e a baixa estima. O orgulho ainda nos faz acreditar que nós não temos orgulho. O que nós temos é dignidade, amor próprio. Essa é uma boa desculpa, né? Às vezes a gente usa ela. Então, quando nos colocamos numa posição de orgulho adoecido, achamos que merecemos mais, que o que recebemos é inferior. E pensamos, como isso foi acontecer justo comigo? Como a minha mãe foi morrer justo agora? Como eu fui ficar desempregado, eu que sou tão boa? Como esse acidente vai acontecer justo comigo? Mas a justiça de Deus não se corrompe. Ela é igual para todos. Nós devemos confiar na justiça de Deus, porque Deus é amor infinito, é justiça. E Deus nos disse que a cada um segundo as suas obras. Então, quando que vem a revolta contra Deus? É o nosso orgulho adoecido nos levando a acreditar que estamos abandonados, que somos ignorados por Deus, que estamos desamparados. Mas, nesse caso, devemos lembrar da parábola dos 2 filhos. Que sentimento em mim estão me levando a me afastar de Deus, a me sentir assim? O que eu poderia estar fazendo para sair dessa situação que ainda não estou fazendo? Então, busquemos conversar com o nosso Pai. Ele nunca, nunca, nunca nos vai deixar sem resposta. Ele está sempre de braços abertos, esperando cada um de nós cair em si e retornar à casa do Pai. Então, que possamos nessa semana refletir sobre nossa relação com Deus. Se há alguma revolta dentro de nós que precisa ser cuidada, que precisa ser olhada, procuremos rezar com o coração, conversar com Deus como se conversa com um amigo muito querido que nos ama. Então, procuremos o conforto nas suas palavras ditas através do Cristo e explicadas pelo Espiritismo. Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia e não consegue entender. Mas Kardec, juntamente com os espíritos, pegou o Evangelho e traduziu segundo as explicações espíritas. Ler o Evangelho segundo o Espiritismo é muito importante para a gente se autoconhecer, para a gente saber que sentimentos estão dentro de nós que estão nos afastando dos caminhos, né? Então, lembremos sempre, a cada um segundo as suas obras. Então, vamos temperar as nossas ações, uma pitadinha de amor, né? Pitadinha de amor em cada palavra que sair da nossa boca, que a gente falar, né? Uma pitadinha de amor nas nossas ações. Isso fará bem para a gente, fará bem para cada um de nós e para todos que estão à nossa volta. E como diz o nosso querido Divaldo, o mal que fazem para mim não importa. O que importa é eu não fazer o mal para ninguém. Que Jesus nos ilumine sempre.